graça, queridos irmãos. Eu sou o Fernando Gale, estamos começando mais um programa do Gale, o seu canal de entrevistas diário, de segunda a sexta-feira, com personalidades do mundo da fé cristã. E hoje nós temos aqui um convidado bastante especial. Finalmente nós conseguimos trazer para o nosso programa um apologista católico romano. E esse apologista católico romano, ele tem um canal no YouTube, ele vai evidentemente fazer propaganda do canal dele. Ele tem um canal no YouTube e ele defende a Igreja Católica Apostólica Romana como a única igreja verdadeira. Nós teremos o enorme prazer de ouvi-lo, ok? Queria convidar você a prestar atenção, porque ele conhece muito sobre o que a Igreja Católica realmente ensina. E qual é a importância de nós trazermos um apologista católico romano aqui? É porque muitos de nós, evangélicos e protestantes, inclusive alguns que se denominam apologistas, heresiologistas, quando vão refutar vários ensinos da Igreja Católica, demonstram que não conhecem de fato a fundo o que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina. Eu não estou aqui querendo defender o que a Igreja Católica ensina, mas eu sei e tenho plena certeza de que muita gente não refuta de fato o que a Igreja Católica ensina e combate um espantalho da Igreja Católica. E este apologista sabe disso. Então, hoje nós vamos fazer perguntas para ele a respeito de ensinos católicos. É um programa de entrevista, não de debates. E ele vai mostrar o que a Igreja Católica de fato ensina, e aí competirá você com respeito, educação, discordar ou concordar. Mas é um prazer muito grande tê-lo aqui, porque é justo fazer isso. Ouvirmos o que eles acreditam, né? Os nossos irmãos católicos acreditam. Eu tenho a honra aqui de trazer, então, o apologista cristão católico Robson Miranda. Seja bem-vindo. Tudo bem, Robson? Tudo bem, pastor. Boa tarde para o senhor, boa tarde para quem vai acompanhar a live depois, para quem vai participar no chat, quem vai ver a live gravada. Boa tarde, boa noite. E muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Muito bem. Você mora onde, Robson? Eu moro no Paraná, no interior do Paraná, aqui em Maringá. Fica no norte do Paraná, né? Então, se eu puxar o R ali, falar muito porta, porteira e falar muito né, é normal. Não, mas você não se preocupa não, que eu sou da região de Araraquara. Certo? Olha, você é muito bem-vindo aqui, tá? Nós já tivemos uma pré-entrevista. O Robson é uma pessoa bastante educada, mas é uma pessoa que conhece bem dos ensinos católicos, e nós vamos fazer para ele aqui uma série de perguntas, tá? E como já disse na introdução, você aqui é convidado depois a fazer comentários, e aqueles que fizerem comentários desrespeitosos já sabem que serão banidos do canal, né? Porque a gente acredita, né? Naquela frase que até o Papa Ratzinger, se eu não estou enganado, fala, né? A respeito de caritas et veritas, né? E veritas, né? Quer dizer, caridade e amor. E, caridade aliás... na verdade. Caridade na verdade. E, se você olhar para o nosso cabeçalho aqui no nosso canal no YouTube, nós dizemos que não existe verdade sem amor. Então, nós estamos abrindo espaço para este apologista católico e para outros que vão aparecer. Inclusive, meu sonho é entrevistar o padre Paulo Ricardo. Eu sei que é difícil, mas não custa sonhar, né? Entendeu? Sonhar. Meu pai dizia assim para mim, Robson, você pode pedir o que você quiser para mim. Se eu vou te conceder o pedido, é outra coisa. Mas tá bom. Robson, me fala uma coisa. Você acredita que só a Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja verdadeira? A gente crê que a igreja está fundada na figura de uma pessoa, enquanto aqui na Terra, né? Para nós, igreja, o conceito de igreja abrange mais do que isso aqui que a gente vê. Quando a Igreja Católica fala, por exemplo, esta ecclesia nulla salus. Aí quem vê de fora fala, fora da igreja católica não há salvação. Aí já vem aquele primeiro espantalho, né?
Então, se eu não me batizar na igreja católica, se eu não frequentar a igreja católica, se eu não for católico romano, eu estou fora da salvação? Não. O conceito de igreja para nós é mais amplo. Igreja, né, eclésia, abrange tantas almas que estão vivas ainda aqui, quantas almas que estão no purgatório, que já estão salvas, mas estão no purgatório, e as almas que estão no céu, né, que a gente chama de igreja militante, aqui na Terra, igreja padecente, aqui está no purgatório, e igreja triunfante, aqui está no céu. Então, enquanto igreja, o cabeça é Cristo. Só que a gente crê que aqui na Terra ele deixou um pastor, uma cabeça visível, submissa a ele, claro, mas visível para nós. Então a gente crê que a igreja verdadeira é quem está submissa a esse pastoreio aqui na Terra, que seria, no caso, o Papa. Então, para nós, igreja católica, a única igreja é a que está submissa ao Papa. Esse é o critério para você pertencer à igreja enquanto aqui na Terra, entendeu? Aí quando fala extra ecclesia nulla salus, é aquilo que eu te falei em off. Depois que você morrer, você pode ser incluído no corpo da igreja, mas aí fica pela misericórdia divina, né? A via de você ser incluído na igreja e você ser salvo, a via ordinária, é pertencer à igreja aqui na Terra. E se não for de forma ordinária? É como eu falei, tem a forma extraordinária. Que é como eu falei para o senhor, nesses casos, a igreja católica nem se pronuncia. Você pode ver ao longo da história, 2000 anos, nunca, em situação nenhuma, a igreja católica, o magistério falou de um único caso de uma alma que tenha ido para o inferno. Nem Adão, nem Judas, nenhuma alma. A igreja católica julga que foi para o inferno, porque isso pertence à misericórdia divina. Agora, as que foram salvas, tem como nós sabermos que foram salvos, né? Aí são os santos canonizados. E qual que é a forma de saber? A resposta a uma intercessão. Se você intercede pedindo um milagre e recebe esse milagre, e tem que ser milagre mesmo, não é? Eu estou com um bico de papagaio. Parou de doer. Não, é um milagre. Hoje tem critérios para se definir o que é um milagre. Então esse é o único meio que a igreja tem de saber quem foi para o céu. Pedir uma intercessão, um milagre. E recebeu esse milagre, é uma evidência de que, né, essa alma está no céu. Recebeu um segundo milagre, é a prova de que a alma está no céu, entendeu? Então são necessários 2 milagres. Mas no inferno, a igreja nunca falou não. E qual que é esse meio extraordinário? Né? Por exemplo, um índio que está lá no interior da Amazônia, um cidadão que está lá no interior do Paquistão, nunca ouviu falar de Jesus. É como a Bíblia diz, vai ser julgado segundo a sua consciência, segundo as leis naturais. Porque todo ser humano tem as leis naturais intrínsecas no coração dele. É aquilo que Deus fala no Antigo Testamento, haverá um tempo em que minhas leis vão ser impressas no coração de vocês. Então, vai ser julgado de acordo com a lei natural. Matar é errado. Matar uma pessoa injustamente é errado para qualquer um, tanto para um índio, quanto com alguém que está lá no interior do Paquistão. Matar é errado, é uma lei natural, né? E por aí em diante. Fica entregue à misericórdia divina. Agora, se você quer uma forma certa, ordinária de ser salvo, a igreja prega que são os sacramentos da igreja. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa, né? Claro que são tantos ensinos católicos que vão ter que ser mencionados, que a gente vai deixar certamente para outras entrevistas, mas o catecismo católico diz que os protestantes são nossos irmãos fora da igreja. Você tem alguma dificuldade de considerar um protestante como irmão em Cristo? O que a igreja ensina é que as igrejas ortodoxas são nossas igrejas irmãs, né? As igrejas protestantes tradicionais, aquelas da Reforma, as tradicionais, as do início, a igreja chama de igrejas filhas. Essas igrejas mais recentes, a igreja chama de seitas, né?
essas igrejas de Edir Macedo, do Valdomiro Santiago, esse tipo de coisa, nós chamamos seitas. Então não é um termo pejorativo. É um termo que a igreja chama. Né? E até nós mesmos, nós católicos, nós nos consideramos uma seita. Não, tá. Na Bíblia, né? É chamada de seita dos nazarenos. Não, tá. Agora, tem que ver caso a caso, pastor, entendeu? Sim. Caso a caso. Esse negócio de protestante, porque você sabe, o protestantismo não é homogêneo. Né? Ah, não diga. Então, não tem como chamar todo protestante de irmão, porque, sinceramente, né? Um protestante que blasfema contra Jesus Cristo, contra a Virgem Maria, contra, né, mesmo que não admita, mas desrespeite, blasfeme contra os sacramentos, não tem como chamar de irmão. Para nós, isso aí está mais para o espírito do anticristo, né, do que para irmão. Entendi. Bom, vamos então pensar o seguinte: muitas coisas que o catolicismo ensina, os protestantes vão dizer assim: mas isso não está na Bíblia. É porque, além da Bíblia, a Igreja Católica também acredita que a tradição, com T maiúsculo, né, como diz o padre Paulo Ricardo e outros, né, é por causa da tradição. Existem coisas que foram transmitidas por tradição, que não são ensinos da Bíblia, mas que a Igreja considera como verdade. É correta, na sua opinião, essa afirmação de que a Igreja Católica foge da Bíblia, a Igreja Católica não crê na Bíblia? O que você tem a falar sobre isso? Quando eu faço esse tipo de pergunta, a primeira coisa que eu pergunto, né? Defina a Bíblia. O senhor já parou para pensar por que até hoje, aqui no Brasil, os protestantes costumam manter o termo sola escritura? Um termo em latim. Que sentido faz isso, sola escritura? Isso tem um propósito. É para confundir. Quando fala sola escritura, é para confundir, não quer dizer nada. O que quer dizer sola escritura? Então, defina a Bíblia. O que é Bíblia? Se você disser que Bíblia é aquele compilado de livros que nós temos hoje, aí eu vou responder o seguinte: isso aí só surgiu no final do século IV. No apagar das luzes do século IV. No ano de 390, por aí. Então, os cristãos não ficaram 390 anos esperando para ter uma fé. O senhor não concorda comigo? Se a gente for ver que Bíblia é isso. Bíblia são esses livros. Bíblia não é um evangelho separado. Bíblia não é um escrito apócrifo que está incluído. É a compilação desses livros que nós temos. Que tem data. A gente consegue rastrear na história quando que ele surgiu. Antes disso não tinha. Então, a igreja não ficou 390 anos esperando para ter fé. Você veja, quando no próprio Concílio de Nicéia, quando foi definido a primeira pessoa da Trindade, não existia a Bíblia. Não existia a Bíblia. O segundo concílio, o Concílio de Constantinopla, foi decidida a segunda pessoa da Trindade. Não existia a Bíblia ainda, pastor. Entendeu? Então, a igreja segue desde quando era antes da Bíblia. Entendeu? Com a Bíblia, que foi dada para nós consideramos a Bíblia foi dada pelo magistério da igreja. Então, a Bíblia nada mais é do que parte da tradição. Faz parte da tradição. A Bíblia nós recebemos por tradição. Não foi passado de mão em mão. O autor... nem caiu de paraquedas, né? Porque se você veja bem, nós temos na Bíblia, por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar muito. Nós temos um livro ali que é a Carta aos Hebreus. Não sabemos quem foi o autor. Não sabemos quando aquilo lá foi escrito. Quando. E tem muita coisa ali que você vê, contraria coisas que estão no Antigo Testamento. E como que a gente aceita um livro desse? Se não é por autoridade de um magistério. Então é isso, muita coisa a gente tem a sagrada tradição. Desculpa eu estar com a garganta ruim, que eu estou com sinusite, rinite, esse frio aqui tá. Tem a sagrada tradição e as sagradas escrituras.
Tem que estar em harmonia uma coisa com a outra. A gente tira a nossa fé de ambas as coisas. Mas nem as Sagradas Escrituras, nem a Sagrada Tradição é infalível por si só. E aí eu já começo a comentar o primeiro espantalho que eu vi numa live que eu assisti do senhor com um apologeta protestante. Ele falando, nós cremos que a Bíblia tem infalibilidade. Aí já é a primeira diferença dos católicos. Para quem tem a infalibilidade na Igreja Católica é o magistério, o Sagrado Magistério. A gente só crê na Bíblia. É como o próprio Santo Agostinho disse. Eu só creio na Bíblia porque a autoridade da Igreja me leva a acreditar. Né? Então, quem tem a infalibilidade é o magistério. A Bíblia e as Sagradas Escrituras nós consideramos infalível porque o magistério diz que é infalível. O magistério decretou. É um dogma. Então, por isso que nós cremos. É somente por isso. Né? E esse é um dos espantalhos. Né? Quem tem autoridade, quem tem infalibilidade para nós católicos é o magistério. Outro espantalho, né, que tem muito a ver com isso. O apologeta disse, a Igreja Católica tem como tripé o magistério, as escrituras e a tradição oral. Esse é outro espantalho que, inclusive, muitos protestantes que se convertem ao catolicismo trazem e continuam repetindo isso. Né? E não temos nesse negócio de tradição oral. É sagrada tradição. A oralidade é uma das formas de transmitir a tradição e, diga-se de passagem, é a forma menos usada. Poucas coisas são transmitidas de forma oral. Um exemplo de tradição oral, um exemplo que eu posso dar, é o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não sabemos quando isso começou. Nós temos relatos ali do século III, século IV, falando que era costume, mas são relatos dizendo que já era costume. A gente não sabe quando começou, com quem começou. É uma coisa que nós temos até hoje. Faz parte da liturgia da missa, nós temos até hoje. Isso aí é o quê? Tradição oral. Mas a tradição não se limita à oralidade. Nós temos a arqueologia, nós temos as catacumbas romanas, né, que o rapaz contestou, não sei de onde que ele tirou aqueles argumentos, mas nós temos as catacumbas romanas. É tradição, e não é oral. Tem a ver com a arqueologia. Nós temos os escritos apócrifos. Por exemplo, nós sabemos o nome dos ladrões da cruz, que é Dimas e o outro eu não me lembro mais. Nós sabemos os nomes dos pais de Maria, da Virgem Maria, que é Santana e Joaquim. Isso tudo nós não temos na Bíblia, mas é uma tradição de escritos extrabíblicos que nós temos. Nós temos a tradição dos documentos da igreja, os concílios, entendeu? Então a tradição inclui muito mais do que essa oralidade. Então é sagrada tradição. Né? Você agora há pouco falou que a tradição, o magistério e as escrituras têm que caminhar juntas, né? Caminhar juntos, um é sem o outro, vamos dizer assim, né? Porque as coisas trabalham juntos. Inclusive, o Catecismo Católico, aliás, documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, na página 354, diz assim: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus confiado à Igreja. Quando a gente que é protestante vê, por exemplo, essa declaração e a sua, né, que de fato exprime exatamente o que a Igreja Católica ensina, né, que um tem que estar em harmonia com o outro, mas os protestantes e os evangélicos às vezes veem, mas isso aqui parece não estar de acordo com a Bíblia, uma determinada tradição. Por exemplo, só para uma questão de exemplo. Para a igreja protestante e evangélica, existe uma ordem nas ressurreições para a vida no céu. Então, primeiro, a Bíblia fala, primeiro Cristo, as primícias, e depois os que estiverem mortos na volta de Cristo.
Então, existe essa ordem. Primeiro um, depois o outro. E aí o catolicismo romano acredita, né, e eu, com todo respeito, quero te perguntar isso, aí o catecismo, a Igreja Católica ensina que no meio dessas duas coisas, né, entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos, Maria, né, vamos dizer assim, ela, alguns protestantes dizem, aí eu vou deixa para você. Não, os protestantes falam assim, o catolicismo ensina que Maria morreu e foi ressuscitada entre essas duas ordens. Esse argumento protestante, na sua opinião, se sustenta? Maria, de fato, morreu e foi ressuscitada, segundo a fé protestante? E se foi, não é uma forma de ir contra as Escrituras? Se a Bíblia fala que primeiro é Cristo, depois os que estiverem mortos na sua volta? Então, são duas perguntas, né? Primeiro você falou a questão do balanço da harmonia entre tradição e escrituras, né? É como eu falei, quem decide é o magistério. Tá. E o exemplo disso nós temos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Teve uma discussão, né? Começou a ter uma divisão ali, os partidários de Tiago, que defendiam a circuncisão, e os partidários de Paulo, que eram contra a circuncisão dos pagãos. E eles decidiram para abolir a circuncisão. Aí eu pergunto, com base no que das Escrituras? Em que momento das Escrituras permite a abolição da circuncisão? Muito pelo contrário, na Bíblia a gente vê lá quando Deus faz o pacto com Abraão, ele diz que aquilo seria uma aliança perpétua. Perpétua é uma coisa que não tem fim. Com que autoridade eles mudaram aquilo? Então é a mesma autoridade que a gente considera que o magistério tem hoje, né? Então é isso, é como eu falei, a infalibilidade está no magistério, não está nas Escrituras, né? Isso está demonstrado em Atos dos Apóstolos 15, né? Eles foram contra as Escrituras, porque eles tinham autoridade. Aí a gente pode discutir por que eles foram contra, qual que foi o motivo, o que levou eles a chegar a isso. É outra discussão que vai motivar outra live, né? Mas, resumindo, é fato. Não tem nada nas Escrituras até aquele momento, né, que vai abolir a circuncisão. Você falou no caso de Maria. Jesus... Oi, pode falar, pastor? Não, sim, no caso de Maria. No caso de Maria. Jesus é a primícia dos que ressuscitaram. E ele foi de fato. Tanto é que nós católicos, nós não reconhecemos que, ao contrário, por exemplo, dos adventistas, eu não sei as outras crenças, mas os adventistas, por exemplo, eles dizem que Moisés, Eli e Enoque estão no céu. Nós não cremos nisso. Nós não admitimos isso. Porque nós cremos o quê? Jesus é a primícia. Foi o primeiro, foi ele que inaugurou o céu. Claro. Antes de Jesus morrer, antes de Jesus padecer, morrer, ressuscitar, que nós chamamos de tríduo pascual, paixão, morte e ressurreição, antes disso não havia nenhuma alma no céu e nenhum corpo glorioso no céu. Jesus foi a primícia. Ele foi o primeiro a morrer e receber um corpo em glória, um corpo glorioso. Sim. Ele foi o primeiro, inclusive antes de Maria. E a igreja não bateu o martelo ainda, a igreja não definiu se ela morreu ou como que foi essa transição, né? Você vê já nos primeiros séculos ali, acho que no século III, tinha uma região ali que comemorava, volta do ano 200 e pouco, tinha uma região ali que comemorava a festa da dormição. Se vocês procurarem no Google, vocês podem encontrar depois, festa da dormição. Sim. Né? E eles tinham toda uma tradição ali. Eles contavam como que Maria tinha, né, como tinha sido o fim da vida dela. Né? Que ela estava acamada, os apóstolos foram visitá-la, né? E eles dizem que ela dormiu e foi assunto ao céu. Então, se você for ler no catecismo, o catecismo não vai definir que ela morreu, ou se ela dormiu, adormeceu, ou aconteceu alguma outra coisa. O
catecismo fala o seguinte: no final do seu curso terreno, ela foi assunta aos céus. E foi assunta, não ascendeu, não foi por conta própria. Foi assunta. Deus levou ela. Lá diz assim, ó, finalmente a Imaculada Virgem, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste, né? Isso diz no Catecismo da Igreja Católica, página 273, item 966, na Edições Loyola, edição de 1999. Exato. Não diz que ela morreu. Diz que ela terminou sua vida terrestre e começou a sua vida celeste. Então, ela recebeu um corpo glorioso, assim como Jesus Cristo, só que Jesus Cristo foi a primícia, Jesus Cristo foi primeiro. Então, nesse caso, não vejo contradição. Tá, muito bem. Sobre a questão da virgindade de Maria, os protestantes e evangélicos, né? Vou falar igreja protestante, vai. Eu não gosto desse nome, porque eu sinceramente, não protesto nada. Eu não gosto desse nome, eu acho esquisito pra gente, né? Se tivesse que ser protestante, eu ia ser mais protestante dessa bagunça que existe no meio evangélico do que com o catolicismo, tá? Eu sou uma pessoa muito sincera, não tenho medo de falar a verdade, não tenho rabo preso com nada, sabe? Então, se eu tivesse que ser protestante, eu ia protestar com essa bagunça que existe aí. Então, a questão da Virgem Maria, por exemplo, o compêndio também do Catecismo Católico, que é uma edição simplificada, ele diz assim: no sentido de que Maria permaneceu virgem na concepção do seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo no seu seio, virgem sempre. Isso segundo Santo Agostinho. Portanto, quando os evangelhos falam de irmãos e irmãs de Jesus, trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão usada na Escritura. Então, para a Igreja Católica, Maria não teve outros filhos, e não só isso, ela nunca teve relações sexuais com José. Como é que você sustenta isso? Né? É assim, pelas Escrituras. Aí você vai dizer, não, mas as Escrituras não são suficientes para nós. É a tradição que diz isso. Agora, por que é importante? Por que Maria não poderia ter tido relações sexuais? Alguns católicos vão dizer assim, não, porque ela não podia se contaminar com as coisas, com o pecado. Mas para Deus, segundo a Bíblia, né, Deus ele dá ordem para Adão e Eva terem filhos antes do pecado. Por que Maria tinha que ser virgem para a Igreja Católica? Qual é a importância disso para o catolicismo? Então, você separa essa pergunta em duas partes. Em primeiro lugar, a questão da virgindade. Tá. Você vê que nós católicos, nós não estamos indo contra a Bíblia, muito pelo contrário. Né? Quem afirma que eles tiveram relações é que está indo contra a Bíblia, porque a Bíblia não diz. Em nenhum momento diz que José e Maria tiveram relações. Então, é especulação. É especulação tanto da parte católica quanto da parte protestante. É especulação. A questão do sexo. Só que nós, nesse caso, nós não ensinamos o que a Bíblia não ensina e não condenamos o que a Bíblia não condena. Nesse caso. Porque a Bíblia não diz. Então, cabe o ônus da prova, cabe a quem? A quem acusa. Maria teve sexo? Que parte da Bíblia diz que os dois tiveram sexo? Só uma pergunta, uma emenda. Quando a Bíblia fala em Mateus 1:25, mas José não... Eu ia chegar nesse texto. Nesse texto. Ah. Não a conheceu até que... Sim. Esse termo até que, nas Escrituras, definitivamente não quer dizer que a partir dali as coisas mudaram. Tem vários exemplos aqui. Eu posso puxar aqui. Eu tenho artigos sobre isso, né? Mas eu vou usar só alguns textos aqui. Né? Por exemplo, no Antigo Testamento, lá diz, Mical não teve filho com Davi até que morreu, até a sua morte. Isso quer dizer que depois da morte ela teve filho? Não. Ele governará com cetro tal, até colocar o inimigo debaixo dos seus pés.
quer dizer que depois de colocar o inimigo debaixo dos seus pés, ele não vai mais reinar? Não vai mais governar? Uhum. Ou seja, esse até apenas está dizendo que até aquele período. Sim. Sem pensar no... E a sua resposta, o Robson, eu sei que tem protestante que vai me encher as paciências. Veja, eu não estou querendo dizer e nem defender o que a Igreja Católica ensina. Mas olha só como que essa tradução aqui traduz o texto concordando com o Robson. Uma Bíblia Almeida, século XXI. Em vez de ela traduzir por até que, ela traduz de forma exata o que a palavra grega quer dizer, quando diz assim, ó, mas não a conheceu na intimidade enquanto Sim. ela não deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Jesus. Ou seja, muitos de nós evangélicos usamos esse texto para dizer que Maria não teve relações com José a vida toda, quando, na verdade, no grego, e a gente tem que ser honesto, o texto apenas está dizendo que, enquanto ela estava grávida ali de Jesus, ela não teve relações. O texto em si não fala que depois disso ela passou a ter. Se nós quisermos provar que Maria teve relações sexuais com José, nós vamos ter que provar que aqueles irmãos de Jesus são irmãos mesmos e não primos. E aí a conversa é outra. Então, eu estou sendo sincero para você. No grego, é impossível, à base desse texto, eu dizer que por toda a vida de Maria, que ela teve ou que não teve relações sexuais. O texto não foi escrito para falar disso. Então, agora você entende, você consegue compreender, pastor, quem que está especulando nesse caso? Não somos nós. Ah, mas por que então vocês definiram? Porque surgiu uma discussão e com essa discussão começou a ter racha dentro da igreja e nós tivemos que fazer aquilo que os apóstolos fizeram em Atos dos Apóstolos 15. Tivemos que tomar uma decisão, entendeu? Mas é especulação, tanto dizer que ela teve ou que ela não teve. Eu tenho esse vídeo aqui no meu canal, resposta a um pastor protestante, um pastor adventista. Deixa eu mostrar aqui. Esse canal aqui, esse que está a família aqui, a grande família no canto direito aqui. Canal Fala Sério Pastor, é um pastor adventista, sobre a Sagrada Família. Nesse vídeo, faço exegese, coloco outros textos, né? Porque esse até que pode dizer muita coisa, né? Não quer dizer necessariamente que eles não tiveram sexo até tal dia, depois de tal dia teve. Definitivamente. Não, pelo grego você está 100% certo. Agora, outra questão dos filhos, né? Os filhos. Não, é a questão da virgindade dela. Eu perguntei por que é importante dizer que ela permaneceu virgem. Porque se a Bíblia também não fala nem que ela permaneceu virgem depois do que está aqui em Mateus 25, da onde que a igreja tirou para afirmar que ela ficou sempre eterna, como é que é a expressão em latim? Sempre virgem, né? Anteparto e pós-parto, né? Durante o parto e depois do parto. Isso. Da onde que a Igreja Católica, então, tira? Né? Não, é aquela tipologia que a igreja faz de Maria com a Arca da Aliança. Entendeu? Então, como assim? Uma tipologia. Tem vários textos que fazem uma tipologia. Você pega no próprio Evangelho de João, o Evangelho de João é toda uma releitura do Antigo Testamento. Tá. Né? Então, ele traz a Maria como a Eva, Jesus como Adão. Você vê que faz toda uma releitura do Antigo Testamento. Ele começa ali dizendo no primeiro dia. Aí ele vai lá e fala 3 dias depois. Vai lá e fala 3 dias depois. Aí depois ele fala no dia seguinte. Vai dar no 7º dia, onde acontece exatamente as bodas de Caná. Né? Que, no caso do Antigo Testamento, no 6º dia, no caso, né? Vai acontecer... Deus vai criar Eva, vai acontecer o casamento, praticamente, vamos dizer assim, de Adão e Eva. Aí no final tem lá o madeiro na cruz, o fruto, bendito o fruto do teu ventre. Né? Tem toda essa questão de analogia. E a igreja faz essa analogia. Né? Eu não vou ter de cabeça aqui os textos, pastor. Tá bom. Mas ela faz essa analogia entre Maria e a Arca da Aliança. Entendeu? Certo. E a questão dos irmãos de Jesus. Uhum.
a igreja não definiu em relação a José. Em relação a José, a igreja não definiu se ele teve outros filhos ou não. Ele pode ter tido, ele pode não ter tido. Então, esses irmãos, Jesus tinha irmão de sangue mesmo, de pai e de mãe? De pai e de mãe, não. De pai, a igreja não definiu. A maior parte dos apologistas, dos teólogos, dizem que não. Eu defendo que não. Porque, em primeiro lugar, a Bíblia nunca fala de filhos de Maria. Fala de irmãos de Jesus. Então, esse irmão pode ser realmente usado, entendido como primos, como discípulos. A Bíblia fala que depois de ressuscitado, Jesus apareceu. São Paulo vai falar, depois de ressuscitado, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. Não creio que ele tenha tido 500 irmãos de pai e de mãe. Acho difícil. Mas você pega aquele texto lá que é o texto mais controverso, aquele texto lá que fala os irmãos deles não moram aqui, aí fala o nome de 4 homens e 2 mulheres no mínimo. E fala o nome de 4 homens e fala de mulheres, de irmãs. Então aí a gente entende que pelo menos ele já tinha 6 irmãos. Vamos no mínimo aí. Só que se a gente pega, eu peço que vocês que estão ouvindo, usa a coerência, né? A gente pega a ocasião onde Jesus se perdeu lá no templo. Ele tinha 12 anos já. Tinha 12 anos e não tinha irmãos naquela ocasião. Era Jesus, Maria e José. Eles não tinham outros irmãos, não aparecem outros irmãos. Aí depois Jesus, com 30 anos, já com 30 anos, vão aparecer 6 irmãos. Então você faz a conta. Dos 12 aos 30, vai dar 18 anos. Então, o irmão, na melhor das hipóteses, o irmão mais velho de Jesus teria quantos anos? 16, 15? E o irmão mais novo teria quanto? Seria bebezinho de colo. Maria teria um bebê de colo, um bebê assim pequenininho que anda de mão dada com ela. Então, eu só peço que vocês usem a coerência. Entre 12 e 30 anos, Maria teve 6 filhos num período de 18 anos. Não faz sentido. Para mim, não faz sentido. Entendeu? Maria seriam apóstolos muito jovens, discípulos muito jovens. Né? Maria teria uma creche ali. Maria teria uma creche. Seus irmãos não moram aqui com a gente? Quais são os irmãos dele? Um de 16, um de 15, um de 14, um de 13, um de 12, um de 11. Na melhor das hipóteses, ela tendo um filho por ano. Então, não faz sentido. Eu vi um padre uma vez falando assim, será que Maria era baiana? Coelhinho, como é que é esse coelhinho da Índia? Porquinho da Índia? Olha, eu estou deixando o Robson falar os argumentos dele. Nós temos 240 alunos no curso de apologética. E eu quero ver como é que vocês vão fazer, meus alunos, para responder para ele. Né? Vocês têm que pesquisar. E ele está dizendo para vocês usar a coerência. E eu quero que vocês, que são meus alunos, pesquisem isso e mandem respostas para a gente, porque, né? Mas vamos lá. E depois o senhor manda para mim que eu gostaria de ter, até agora eu não tive. Claro, não, tá certo. É um período de 18 anos ali para ter 6 filhos. Uhum. Deixa eu perguntar outra coisa para você, que é um ensino católico, que geralmente as pessoas dizem, né? Os títulos atribuídos a Maria, por exemplo, o Catecismo Católico diz assim: assunta aos céus, não abandonou o seu munus salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons de salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Quando um protestante lê que Maria tem um munus salvífico, o protestante ele arrepia os cabelos e fala: mas como? É só Jesus que salva. Por que o Catecismo Católico fala que Maria tem um munus ou uma função salvífica?
Munus é exatamente isso, né? É uma função, é um poder, é um poder não no sentido de poder assim extraordinário, espetacular, é um poder no sentido de uma permissão dada por Deus. E não só Maria, na Igreja Católica, todos têm o seu munus. É como a Bíblia diz, né? A igreja é composta de vários corpos, é um corpo composto de várias partes, cada parte tem a sua função. A orelha tem a sua função, o pé tem a sua função, né? O Papa tem a sua função, o munus dele, que é diferente do munus dos bispos, que é diferente do munus dos padres, que é diferente do munus do leigo, que recebe o batismo. O munus do leigo que recebe o batismo é diferente do munus do leigo que recebe a crisma, que é diferente do munus do leigo que recebe o sacramento do matrimônio. Então, o munus é isso, função é isso, cada um tem sua função. Ela permaneceu com a sua função de intercessora. Se ela tem algum poder, alguma permissão de salvar, de ajudar alguém a se salvar, é através única e exclusivamente através da intercessão, suplicando, orando, pedindo. Esse é o único poder que ela tem, é o poder de intercessão mediante seu filho. Né? E esse poder, pastor, poder de intercessão, o senhor tem, eu tenho. Quantas pessoas não pedem para o senhor orar, interceda por mim junto a Deus? Pô, se realmente todo protestante realmente cresce que somente Jesus, né, pode mediar sem precisar precisar não, né? Precisar é um termo errado, sem querer a ajuda de ninguém, somente ele, sem querer a ajuda de ninguém pediu oração nem para o Senhor. Né? Então, o poder que ela tem é esse, é de suplicar, de pedir, de implorar, de interceder por nós. Né? Eu não sei. Só que no caso, acontece o seguinte: o católico tem senso de proporção. Entre nós e Deus há um abismo intransponível. A gente é um nada. Só que entre nós aqui, católicos, e Maria, também é uma distância enorme. Enorme. O senhor também tem que concordar comigo que há qualidade nas intercessões. Uma coisa é eu pedir para um pecador orar por mim, pedir para uma pessoa orar por mim, outra coisa é eu pedir para uma pessoa mais virtuosa. Ok, Robson, nós tivemos aqui, nós estamos tendo aqui uma instabilidade na internet, que abaixou a qualidade do sinal aqui. Você está me ouvindo bem, Robson? Sim, para mim está normal. O senhor está me ouvindo? Tá. Agora está retornando aqui. Eu estou ouvindo. Então, é o seguinte, eu não sei se você sabe, é que nós Mas entendeu, né? Ela não pode salvar ninguém. O único poder que ela tem é aquele mesmo que ela teve lá na bodas de Caná. É o mesmo poder que ela mantém até hoje. É o poder de pedir. Meu filho, ajuda. Meu filho, por favor. O único poder que ela tem é esse. Não tem outro. Não tem outro. É o poder suplicante. Entendi. A gente está com aquela instabilidade ainda, né? A gente vai dar uma enrolada aqui até. A internet, na época da Covid, muita gente está reclamando, né? Que acho que a internet pegou Covid também, né? Porque eu não sei por que acontece isso, né? O sinal está baixinho, né? E na hora de a gente exibir o programa, se tiver algum problema, né? A gente vai ter que ver o que faz aí. Mas é impressionante como a qualidade da internet. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Para mim aqui está chegando. Para mim aqui tá. Só quando a gente interage é que dá uma travada. Mas deixa eu te falar uma coisa. O livro Rezemos o Terço, Glórias de Maria, fala assim, olha. Sois onipotente, ó Maria, visto que o vosso Filho quer vos honrar, fazendo sem demora tudo que vós quereis. Os pecadores, somente, né, através de Maria, têm a esperança da salvação, porque Maria é toda esperança de salvação.
Os protestantes citam muito essa declaração do livro Rezemos o Terço, Glórias de Maria, que está na página 73, 76 e 77. O que a Igreja Católica quer de fato dizer com essa? Por que chamar Maria de onipotente? Pastor, Sim. Aí já é um livro, aí eu já não tenho opinião formada. Não li esse livro, não sei. Tá. Aí já é um livro, não é Não é a opinião da igreja. Não é a opinião da igreja. O que a gente tem é uma figura de linguagem, uma expressão poética, né? Que a gente diz Maria tem a onipotência suplicante. É uma figura de linguagem que a gente usa. Onipotência suplicante. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que ela não vai pedir nada a seu filho que vá contra o que seu filho deseja. Entendi. Nesse sentido, o que ela pedir para ele, ele vai atender. Mas só que a gente entende que ela não vai pedir nada. Né? É como sua mãe. Sua mãe não vai chegar para você, ô pastor, né? Faz tal coisa para mim, rouba um dinheiro para mim, pastor, faz alguma coisa errada para mim. Ela nunca vai pedir isso para o senhor. Ela te conhece. Ela vai pedir algo que o senhor, que sabe que o senhor tem possibilidade de fazer e provavelmente vai fazer. Então, essa onipotência suplicante é uma figura de linguagem, é uma expressão poética, entendeu? Não quer dizer que ela é onipotente. Agora, esse livro em si, não sei, não é coisa da igreja. Tá. Conversando com padres católicos... Tanto é que você vê lá no Bodas de Canaã. Jesus, a princípio, ele não tinha interesse em fazer aquilo. Mulher, o que nós temos a ver com isso? Mulher, isso compete a mim e ti? Ela pega, não insiste, volta para eles e fala, faça o que ele vos disser. Pronto. E no final ele atende. Entendeu? Para os meus alunos de apologética, eu quero dizer o seguinte, nas conversas que tive com padres, amigos meus, e acho que o Robson vai concordar, a intenção da Igreja Católica, e aí é que você, então, ao saber disso, você deve se posicionar. Então, primeiro você tem que saber o que exatamente a Igreja Católica quer dizer. Aí, se você vai concordar ou não, aí é outra história. Quando a Igreja Católica, segundo esses padres amigos meus, chama Maria de onipotente, não é no sentido de equipará-la a Deus. É a mesma coisa que você vai entender. Eu chego para uma autoridade acima de mim, por exemplo, num tribunal. Então, eu chamo o juiz de Vossa Excelência. Ele é Vossa Excelência em relação a mim ali. Mas ele não é Vossa Excelência em relação a Deus. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que a Igreja Católica quer dizer. E ele está dizendo uma coisa que realmente a Igreja Católica fala, que Maria ela é onipotente no sentido de... você usou a expressão onipotência... Suplicante. Suplicante. Tá? Ela só pede aquilo que vai ser atendido. Ela não pede outras coisas. Se ela não atende todas as orações. Se fosse assim, claro. Toda oração... mas nem Deus atende todas as orações. Exatamente. A questão é que a Igreja Católica, quando ela chama Maria de onipotente, oficialmente, segundo os escritos católicos, ela está querendo dizer que Maria tem essa onipotência para fazer pedidos a Deus, certo? Que ela convier fazer, certo? Que ela achar digno de ser feito. Então, às vezes a Igreja Protestante chega e fala assim, olha, a Igreja Católica ensina que Maria é tão todo-poderosa quanto Deus. Então, eu acho que aí, nesse caso, veja, não estou defendendo a crença católica, mas eu estou dizendo o seguinte, você precisa saber o que a Igreja Católica ensina. Então, se você discorda disso, então você tem que falar assim, não, eu vou discordar que Maria seja chamada de onipotente no sentido de que ela faça intercessão. Aí é outra história. Mas você não fale, não combata o que a Igreja Católica não ensina. Porque, sabe, vira uma coisa de calúnia. Combata o seguinte, eu não acredito que Maria só vá pedir coisas que agradam a Deus. Eu acredito que ela possa pedir coisas que Deus não queira.
aí defendo essa posição. Né? Não, é que o protestante, não é essa a questão. O protestante, ele raciocina assim, que a Bíblia chama que quem é ouvinte de oração é Deus. Então, na cabeça do cristão protestante evangélico, Maria não pode ouvir orações. Então, alguém chega para mim e pede intercessão, porque eu consigo ouvir o pedido, mas a pessoa que está pedindo para mim não está fazendo uma oração para mim. Então, para o protestante, Maria não tem essa capacidade de ouvir orações, porque só Deus pode. De certa forma, a gente concorda nisso. Maria não pode. As orações que ela e todos os santos ouvem é por concessão divina. É Deus que permite. Ele só ouve o que Deus permite. E da mesma forma que isso funciona daqui para lá, de lá para cá é a mesma coisa. Né? Não é qualquer tem um caso que pode. De intercessão Não é na qualquer Bíblia, um. Você pode, Robson, tem caso assim. E da mesma forma que isso funciona daqui para lá, eles lá só ouvem o que Deus permite, de lá para cá é a mesma coisa. Nós só ouvimos Deus quando Ele permite, quando Ele manda um anjo, desde o Antigo Testamento. Não é qualquer um que pode, não pode. Eu posso ouvir Deus? O senhor pode ouvir Deus? Não. Mas se Ele quiser, se Ele permitir, eu não vou limitar. Eu não vou limitar. Para Maria é a mesma coisa. Ela não ouve. Se você pedir besteira para ela, muito provavelmente ela nem vai ouvir. Deus não vai permitir, entendeu? Ela ouve o que Deus permite. O que Deus permite, entendeu? É tudo permissão divina. Tá. Por isso que eu falo que ele não vai negar. Por isso que eu falo que ele não vai negar, porque ele já permite que ela ouve o que ele permite que ouve. E vai negar? Uhum. Na sua opinião, existe caso na Bíblia de pessoas que já morreram, estão no céu, fazendo intercessão por nós? Olha, a realidade, nós católicos cremos que a realidade do Antigo Testamento e o Novo Testamento, a realidade espiritual, muda. Muda. Tem um determinado momento na história que a realidade muda. É aquilo que eu te falei. A realidade espiritual era uma antes da paixão de Cristo, antes do tríduo pascual, que é paixão, morte e ressurreição. A realidade espiritual, depois disso, com a ressurreição de Cristo, mudou. Antes disso não havia céu, não havia comunhão dos santos. Ninguém estava no céu. As almas estavam na morada dos mortos. Tanto os justos quanto os condenados estavam na morada dos mortos. E eu tenho um vídeo no meu canal aqui, 2 vídeos explicando, né? Um vídeo falando sobre Enoque e um outro vídeo falando sobre Elias e Moisés. Eu explico exatamente isso, como era a realidade antes de Cristo. Não podiam interceder, porque não estavam em comunhão com Deus. Ninguém estava na presença de Deus, não havia santo. Não havia Jesus. Jesus é o único salvador. Como que alguém vai se salvar antes de Jesus? Como que Enoque se salvou? Elias se salvou? Alguém mais se salvou antes de Jesus? Eles estavam esperando por Jesus. A Bíblia diz, ele desceu à mansão dos mortos, foi pregar as almas da época, da época de Noé. A Bíblia diz isso, ele desceu à mansão dos mortos para resgatar aquelas almas que eram justas, não salvas, justas. Ele resgatou os justos. E depois da ressurreição dele, começou a existir essa realidade que a gente tem hoje. A realidade celeste mudou. Começou a existir a comunhão dos santos. E a partir daí que existe a intercessão. É a partir daí. Mas, tendo isso em mente que você falou, por que então se antes de Cristo não havia como fazer essa intercessão, por que é então que a Igreja Católica usa os escritos lá que nós consideramos como apócrifos, né, para provar a intercessão de quem está no além, né? Se eles não estavam aptos para fazer isso. Então, por que usar esses textos lá do Antigo Testamento, ou que fazem parte desses livros deuterocanônicos, né, que supostamente favorece a intercessão dos santos, se eles não estavam aptos para isso? Não. Intercessão pressupõe o quê? Uma pessoa que pede, uma pessoa que está entre quem pediu e entre quem vai atender, e a pessoa que vai atender.
O que eu quero dizer que não existia intercessão é o seguinte: não existia no Antigo Testamento quem pedia. E aí não poderia existir intercessão. Porque eles não pediam intercessão. Mas a Mas Igreja Católica não usa Macabeus para sim, mas provar que existia intercessão já no período antes do Novo Testamento? intercessão no que sentido? De pedir oração e ser. Para quem está no céu. Não, Porque mas o texto de intercessão. Macabeus ali parece favorecer, segundo a Macabeus, parece favorecer que servos de Deus aqui na terra pediam para seres lá no céu, que não são Deus. E o argumento católico romano é que o livro de Macabeus é um livro bíblico, faz parte do cânon das Escrituras, e que nós protestantes tiramos esse livro da Bíblia porque ele favorece claramente a intercessão aos mortos. Não, o que esse livro favorece é não é intercessão, é como se diz, a onisciência, a ciência dos mortos, eles estavam consciência dos mortos. O que esse Tá. livro favorece é a consciência dos mortos. Ah, tá. Ok. Mas esse livro não favorece a pedindo uma graça. Uhum. O pastor caiu aí, vamos esperar o pastor Não, voltar. eu tô. Já vai retornar. São as instabilidades da internet, né? A gente lamenta aí. Ficou travado, né? Vou falar pro Robson sair e entrar de novo, né? Porque infelizmente essa internet aqui no Brasil tá uma porcaria, né? Nossa internet é 400 mega de velocidade, né? E infelizmente acontece isso, né? Ele já está retornando aqui, Voltou, pastor? certo? Eu Oi, acho que desculpa. deve ser aqui o problema, eu não sei. Ah, sem problema então. Bom, a gente está caminhando já nos últimos 15 minutos de entrevista. A gente tem tantos assuntos. Eu queria dizer o seguinte, fazer a pergunta para você a respeito do uso de imagens, né? A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia fala assim sobre a questão da idolatria, e o pessoal que é protestante, evangélico, fala que os católicos são idólatras. Você acha isso uma acusação falsa? Com certeza. Em primeiro lugar, porque ninguém comete idolatria sem querer, inconscientemente. Idolatria vem do coração. Tanto a idolatria quanto a adoração vem do coração. Não tem como a pessoa falar, eu não estou adorando. Não, você está sim, mas você não sabe. Você está adorando sem querer. Se você encontrar um católico dizendo, não, eu adoro Maria, eu adoro tal santo, aí você tem razão para dizer que está adorando. Agora, o católico falar, eu não adoro, e você falar que adora, não existe adoração e idolatria sem querer. Concorda comigo, pastor? Não tem como a gente Claro. adorar sem querer. Desculpa, eu estou adorando? Desculpa, eu não vou mais adorar então. Isso aí não tem como, né? O que acontece é que para nós existem cultos e cultos. Eu poderia perguntar para o senhor, porque é uma pergunta que até hoje não me respondem, né? Como que é o culto de adoração na igreja, no caso da igreja do Senhor? Como vocês adoram a Deus? O entrevistado aqui é o seu hoje. Não, porque só para comparar, porque para nós católicos, é como eu disse, existem cultos e cultos. Certo. Nem todo culto é culto de adoração. Para nós católicos, para existir adoração, tem que haver sacrifício. Sem sacrifício, não há adoração. Você está ajoelhado, você não está adorando. Você está pedindo intercessão, você não tem como você adorar pedindo intercessão. Não tem como você adorar se ajoelhando. Para nós católicos, para ter adoração, tem que ter sacrifício. Por isso que o único momento de adoração nosso qual que é? É o momento da Eucaristia.
é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Não tem outra adoração dentro do catolicismo. Para adorar tem que ter sacrifício, tem que ter derramamento de sangue. Você está ajoelhando, você está cantando labachúrias, labachúrias. Cara, para nós isso aí é culto, mas não é adoração. Nós não adoramos assim. Isso é fato. E esse modo de pensar nosso vem desde do tempo apostólico. Vamos pegar um exemplo aqui, onde nós adoramos por excelência, é na missa. E a missa nossa é dividida em 2 cultos. São 2 cultos dentro da missa. Um é o culto da liturgia, a liturgia da leitura, que é a liturgia da palavra, né? Você pega ali os primeiros séculos ali, o escrito de São Justino Mártir, né, século II, ele vai explicar como que era o culto católico naquela época. Ele vai falar, primeiro liam-se os profetas, depois os apóstolos, e depois que terminasse a leitura, quem não era iniciado, ou seja, quem não ainda tinha recebido o batismo e tal, pediam para essas pessoas saírem da missa. E depois que essas pessoas saíssem, ficavam somente os que eram realmente católicos. Para quê? Para participar da segunda parte do culto, que é a parte da Eucaristia. Aí ele continua falando, nessa parte, quem preside toma a Eucaristia, rende graças a Deus, tal. Isso aí a gente tem até hoje. E é assim que começou na época apostólica. Você vê lá, se não me engano, em Atos dos Apóstolos, como que era o culto deles. Primeiro, eles dizem assim, eles se reuniam na sinagoga e liam as Escrituras. Depois, eles se reuniam em casas para celebrar a Santa Ceia. A missa é a união dessas 2 coisas. Porque, o senhor já deve estar sabendo, final do 1º século, nós fomos excomungados pelos judeus, né? No Concílio de James, né? Fomos expulsos das sinagogas. Aí a gente teve que fazer num ambiente só. Mas na época apostólica, se reuniam para fazer o culto da leitura nas sinagogas. Uhum. Acabado aquilo, eles se reuniam para fazer o culto, aí sim, de adoração, o culto da Santa Ceia. Então, para nós católicos, existem cultos e cultos. Por isso que é fácil a gente entender que existe um culto de dulia, um culto de hiperdulia, um culto de louvor, um culto de... Como é que a gente fala? Quando passa de vigília, um culto de vigília. Existe um culto de adoração, que é um único, que é a Eucaristia. Então, se vocês entenderem isso, vocês entendem que para nós não faz sentido. Você vê uma senhorinha no interior do Ceará, lá no sertão, ajoelhada diante de uma imagem, orando para a pessoa que aquela imagem representa, pedindo uma intercessão. Para nós católicos é ridículo chamar isso de adoração. Não é adoração de modo algum. Adoração exige sacrifício. Ah, mas vocês fazem um novo sacrifício? Não, é o mesmo. É aquele mesmo sacrifício que nós renovamos. É o mesmo. É o mesmo. Eu ia perguntar isso, né? Muitos protestantes e evangélicos acusam a Igreja Católica de ensinar que a cada missa o Cristo é sacrificado de novo. Isso é besteira. A Igreja Católica não ensina isso, né? Novamente, pastor, eu só peço o quê? Eu só peço coerência. Coerência. Primeiro vou pegar um outro exemplo. Vou pegar a Páscoa judaica. Uhum. A Páscoa judaica, eles celebram o quê? A saída do povo do Egito, o Êxodo. Uhum. Só que a primeira Páscoa foi celebrada quando? Antes do Êxodo. Antes da saída do Egito. Uhum. Na mesma coisa a Santa Ceia, a Eucaristia, o sacrifício. A primeira Santa Ceia foi celebrada... A nossa ceia é o quê? É o sacrifício de Jesus na cruz. Só que a primeira ceia foi celebrada antes dele ser sacrificado. Então, gente, é coerência, é uma coisa atemporal. É atemporal. A mesma ceia que Jesus celebrou com seus discípulos era o mesmo sacrifício que ele sofreu depois na cruz
E é o mesmo que vai ser celebrado até a volta dele. Então, na verdade, a cada É o missa, mesmo, é o mesmo sacrifício, não que o Cristo mesmo, é sacrificado de novo. é o mesmo, é o mesmo, Uhum. mesmo. Tanto é que o padre fala, né? Felizes os convidados para as bodas do Cordeiro, os Para a ceia do convidados Senhor, né? para a ceia do Senhor. É a mesma, é a mesma, não é outro, é apenas uma atualização, é o mesmo. São Paulo fala, eu completo na minha carne aquilo que falta ao sacrifício de Cristo. Uhum. É nesse sentido. Paulo não está falando que ele está completando porque faltou alguma coisa, ou ele está completando porque ele está sacrificando novamente. Paulo fala, completo na minha carne o que falta, por quê? Porque é o mesmo, é contínuo. Quando Jesus aparece para Paulo, lá na viagem para Damasco, Jesus fala, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ou seja, o corpo, a igreja de Cristo é ele. Continua sendo sacrificada. Entendeu? Ele não fala para Paulo, 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 por que persegues os meus fiéis? Paulo, Paulo, por que persegues os meus discípulos? Paulo, por que persegues meus apóstolos? Ele fala, por que me persegues? Senhor, quem és tu para que eu te persiga? Eu sou Jesus Cristo. Então é nesse sentido. É atemporal, é o mesmo, não é outro. Tá. Uma linguagem para você, né, que é evangélico e protestante, né, entender o que ele está querendo dizer é o seguinte, por exemplo, todas as vezes que os judeus celebraram a Páscoa, eles estavam comemorando o mesmo evento, um único. Então, para a Igreja Católica, e isso é verdade. Que pela primeira vez foi comemorado antes mesmo de acontecer. Exatamente. Então, para a Igreja Católica, né, sob blasfêmia, nós. Eu não vou falar nós, porque eu sei que a Igreja Católica não ensina isso. Né? Eu já vi apologistas famosos aqui no Brasil, né, com sites famosos, ensinarem que a Igreja Católica ensina que toda missa Cristo é sacrificado de novo. E isso, para a Igreja Católica, é blasfêmia. Então, você que é apologista, se você quer discordar da Eucaristia Católica, você discorda naquilo que ela realmente ensina, porque soas como desonesto isso. E fica muito feio para a gente fazer isso. Eu acho horrível. Dá a impressão que nós estamos caluniando alguém. Eu acho que a verdade tem que ser ensinada quando. E se nós acreditamos que estamos com a verdade, a gente precisa usar sempre a verdade dos fatos. E não um espantalho, né? Eu fui testemunha de Jeová há 17 anos. O que eu vejo de gente ensinar abobrinha sobre testemunha de Jeová, né? Que as testemunhas de Jeová nunca ensinaram, e a mesma coisa fica assim, fazem com a Igreja Católica, fazem com a Igreja Adventista, né? Então eu acho que está na hora, você quer discordar de um ensino? Então pergunta para um católico que sabe, ó, o que vocês realmente ensinam? Aí se você discordar, aí você pega e usa os teus argumentos. Eu defendo uma apologética justa, entendeu? Porque senão fica feio para a gente. A gente acaba se passando como perseguidor da Igreja Católica, o que é uma vergonha para nós, entendeu? Então, quando você discordar do que a Igreja Católica ensina, discorde se ela realmente ensina aquilo que você está discordando. E para isso, você tem que estudar, você tem que entrevistar pessoas, você tem que ouvir pessoas, tá? Eu tenho espaço para... nós começamos... nós já vamos terminar, nós já estamos chegando ao final do programa. O Robson, a gente não vai ter tempo, porque você tem o seu compromisso, né? Mas você vai com certeza voltar mais vezes aqui, porque foi, assim, muito importante a tua participação, tá certo? Porque eu quero que os meus alunos entendam exatamente no que e por que a Igreja Católica ensina X, Y, Z. Certo? É isso que me interessa aqui. Só uma última pergunta. A gente, né? Ô, pastor, ainda a respeito das imagens, né? Só para Tá. desmanchar espantalhos. Isso aqui Aham. é o que a Igreja Católica ensina. Então, isso aqui é a doutrina católica, né? Deixa eu pegar aqui, porque o computador dá umas travadas quando.
Espera aí, pastor. Está aparecendo aí? Tá. Ó, Catecismo da Igreja Católica, número 2132. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original, ou seja, a pessoa que a imagem representa. Honra. E quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só compete a Deus. O culto da religião não se dirige às imagens em si como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio as imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, quanto tal, não termina nela, mas tende para a realidade a qual é imagem. E no número 2112 vai falar: o primeiro mandamento condena o politeísmo, exige que o homem não acredite em outros deuses, senão a Deus, que não venere outras divindades, senão a única. A Escritura lembra constantemente essa rejeição de ídolos, ouro, pratas, obras dos homens, os quais têm boca e não fala, têm olhos e não veem. Esses ídolos vãos tornam as pessoas vãs, como eles serão os que o fabricam e quem quer que o ponha neles a sua fé. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo, que faz viver e intervém na história. E por último, Concílio de Trento, seção 25. Concílio de Trento. Além disso, declara este santo concílio que as imagens devem existir, principalmente nos templos, principalmente as imagens de Cristo, da Virgem Mãe de Deus e de todos os outros santos, e que a essas imagens devem ser dadas correspondente honra e veneração. Não porque se creia nelas que existe divindade ou virtude alguma, pela qual mereçam o culto, ou que se lhes deva pedir alguma coisa, ou que se tenha de colocar a confiança das imagens, como faziam antigamente os gentios, que colocavam suas esperanças nos ídolos, mas sim porque a honra de que dá às imagens se refere aos originais representados nelas, e de modo que adoremos unicamente a Cristo, por meio das imagens que beijamos e cuja presença nos descobrimos. Ajoelhamos e veneramos os santos cuja semelhança é espalhada nessas imagens. Tudo isso está estabelecido nos decretos dos concílios, principalmente no segundo de Nicéia, contra os impugnadores de imagem. Então, em definição, é isso. Para nós católicos, existem dois cultos. Na época de Moisés, não existiam dois cultos. Por isso que proibiu o culto à imagem. Porque na época de Moisés existia um único culto, que era o culto de adoração, não existia outro culto. Na época do Novo Testamento já existia a figura o quê? Das sinagogas. Só que sinagoga é uma coisa que foi criada no cativeiro babilônico. E aqui a gente já... aquela necessidade que existe de você entender um pouco da história. Quando que os judeus se reuniam e falaram: vamos formar aqui um cânone nosso. Pela primeira vez que eles fizeram isso, foi durante o cativeiro babilônico, bem depois de Êxodo. Antes disso, eles não tinham cânone, não tinham um compilado de livros. Surgiu a figura da sinagoga. A partir da sinagoga, eles passaram a ter o culto na sinagoga. Coisa que não existia na época de Moisés, na época do Êxodo, na época de Josué, na época de Davi, de Salomão. Não existia. Existia um único culto, que era o culto de adoração. Então é por isso que a Bíblia fala: não cultuar imagens. Porque só existia um culto que era adoração. Na época apostólica, não. Já existia a figura da sinagoga, que de certa forma era um culto de leitura. O senhor está entendendo? Para nós católicos, existe até hoje também. Então, existem cultos e cultos. Existem vários cultos. Entre eles, o culto de adoração, que para nós é único. É único. É a Eucaristia. Tá, muito bem, então. Olha, a gente quer agradecer muitíssimo a sua participação, né? Você está convidado a voltar quando você quiser. Quando você falar, e a gente vai te convidar. Meus horários eu já falei para o senhor. Sim, Estou à disposição. Certo. E a gente agradece a sua participação, o Robson.
E a gente quer convidar outros apologistas católicos, né? O professor Felipe Aquino, por exemplo, que seria muito bem-vindo, né? Eu não tenho contato dele, eu não sei como falar com ele. Gostaria muito de entrevistá-lo, que é importante, né? O nosso programa, ele leva conhecimento, né? Ele procura ser justo, né? Dando a oportunidade para que pessoas de várias denominações expressem em que realmente eles creem, né? E eu creio assim que, só para a gente terminar, eu ia fazer uma última pergunta rapidinho, né, Pode para fazer, você. a gente fica aqui Tá? até minha mulher gritar lá. A hora que ela gritar, Não, vamos, não. vamos, Não, não. O que sem eu problema. penso assim, só uma última questão, que é uma questão política agora. Nós temos essas divisões entre nós, né? Eu vi o padre Paulo Ricardo dizer o seguinte: olha, entre católico e protestante não dá para caminhar junto em sentido religioso. Ele fala abertamente isso. Eu, sei lá, eu fico assim, com a dor no coração de ouvir essas coisas, né? Mas, na questão política, na questão social, você não acha que nós poderíamos fazer mais coisas juntas? Agora eu vou fazer uma pergunta assim. Eu acho que está faltando da parte da Igreja Católica uma voz mais ativa, como da Igreja Evangélica e Protestante, na questão da preservação das famílias, nas questões políticas. Você não acha que a Igreja Católica podia estar mais próximo da gente nessas questões, mesmo que falemos e entendamos a Bíblia de forma diferente? Mas você não acha que está faltando mais união para que o Brasil não se perca, não perca os valores cristãos? Então, pastor, essa análise sua, concordo plenamente. Só que Uhum. ela é feita num contexto aí micro, que é um contexto brasileiro, um contexto da América Latina. Isso é diferente do contexto lá fora. Se você pega o catolicismo, eu estava discutindo, inclusive, ontem, num grupo de debate, no grupo não, um grupo católico, com outros católicos. Uhum. Se você pega, por exemplo, o catolicismo nos Estados Unidos, o catolicismo no Oriente Médio, na Ásia, o catolicismo Uhum. até mesmo na África, totalmente diferente. Pois é, O eu sei zelo disso, que eu eles têm, morei na África, eu sei disso. o zelo que eles têm pelo sagrado é totalmente diferente. Só que o nosso contexto aqui é um contexto o quê? É um contexto socialista, comunista. Infelizmente, a Igreja Católica aqui, ela está impregnada por essa imundiça da teologia da libertação, que eu considero uma desgraça. Então é Joia. isso que Assina dificulta. embaixo. É isso que dificulta. E no lado protestante tem a teologia como que é? Teologia da missão integral. Esse é outro lixo. Então, Esse é outro lixo. é a versão Está protestante da teologia. certinho. É a versão protestante da teologia da libertação. Pois Nós é. estamos imersos, afogados nisso aí, entendeu? Então é Uhum. isso que dificulta, é isso que dificulta. Então são poucos guerreiros ali que ainda mantêm. Só que você fala do ecumenismo, ecumenismo no sentido político. Concordo, deve haver. Só que mesmo assim é difícil, porque você tem, por um lado, você tem Edir Macedo que defende aborto. Pois é. Você tem um Isso é outro seita, pastor. isso é seita. Você tem os adventistas, se eu não me engano, são contra o armamento. Você tem. Pega um exemplo aí conhecido na internet, pega o apologista protestante Tiago Martins. Ele fala horrores sobre a questão social, sobre a caridade. Ele é contra o dar esmola. Ele fala que dar esmola é uma coisa que estraga a pessoa, prejudica. Então é como eu falei, cada caso é um caso. O protestantismo não é homogêneo. Lógico, tem muitos aí que a gente pode dar as mãos e ter uma pauta política. Mas tem outros que nem isso, cara. Nem isso. Você vê. Aí você fala de Macedo, mas de Macedo é um caso diferente. Só que a igreja dele é quase, sei lá, 30% do protestantismo no Brasil. Se juntar mais 2, 3 que são iguais a ele, vai dar metade, vai dar 50%. Se juntar a igreja de Macedo com a igreja do Malafaia, com a igreja do Valdomiro Santiago, pronto. Vai dar 50%. Aí é complicado.
Na parte católica, no parte protestante, eu vejo essa complicação. Vocês não são homogêneos na questão social. Nós católicos, nós temos a doutrina social da igreja. Doutrina social da igreja. Ali está tudo o que deve ser feito com um católico no âmbito político. Pergunta se a teologia da libertação respeita isso. Não. Então, infelizmente, enquanto essa desgraça estiver aqui, desculpa usar essas palavras fortes, mas para mim é isso aí, é complicado. Eles estragam tudo, estragam a liturgia da missa. Eles estragam a missa. Eles fazem missa culturada, fazem missa sertaneja, missa temática. Missa tem isso aí também aí? Abusam. Hoje, uma realidade interna católica hoje. Hoje a missa, essa missa nova, depois do Concílio Vaticano II, é para nós hoje a mesma coisa que foi as indulgências na época de Lutero. Pra você ter uma ideia. Está causando a mesma divisão, a questão da missa. Que coisa. O mesmo racha. E não é pouco, não. Por causa de uma questão. Assim como foi com Lutero. Começou por causa das indulgências, com o abuso das indulgências, hoje está sendo um abuso litúrgico, abuso da missa. Está indo para o mesmo caminho. Por causa dos cultos cristãos. Por causa desses caras. Abuso entre nós, eu estou por aqui já. Só para encerrar, um pastor, eu até comentei, vai ao ar essa entrevista na quarta, quinta-feira, é o mesmo tema da nossa entrevista, só com que um pastor protestante. Você assista, porque você vai ver que ele fala sobre Maria. Não perca, certo? Quando não vai perca. ser? Vai ser na quinta-feira. No finalzinho da entrevista, você vê o que ele fala sobre Maria. E aí, então, que é a mesma opinião que a minha, certo? Mas a gente estava entrevistando um outro pastor também, sobre o assunto, tem um vídeo disso, que às vezes a gente critica, né? Olha, na missa católica se presta culto a Maria, né? E aí... Sim, tem culto a Maria, tem culto. Tá, mas deixa eu te falar. Aí, essa igreja que combate tanto culto a Maria, me aparece com a seguinte, na introdução do culto. Irmãos, espero que vocês fiquem felizes com o culto que preparamos para vocês. Ou seja, você prepara culto para homem. Você percebe o negócio? Então, eu já estou de saco cheio disso. Você está de saco cheio daí, de alguma coisa daí? Eu já estou com hérnia, já. Desculpa a expressão. É complicado. Tá certo? Eu estou com uma hérnia enorme já. Eu quero que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua presença, tá? Você vai voltar mais vezes, sim, porque eu adorei amei falar com você. Tá certo? A gente pode falar sobre questão histórica. Claro. Sobre a Inquisição, as cruzadas. Pode falar sobre... Eu gosto também do assunto, falar sobre gnosticismo. Eu estudei muito sobre gnosticismo. Legal. Sabatina, estou aberto aí para qualquer sabatina. Tá legal. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Um grande abraço para tua família, para tua esposa. E a gente volta amanhã com o nosso programa do Gale. Amanhã nós vamos entrevistar Josafá Agra. Ele saiu da Congregação Cristã do Brasil e está fazendo umas denúncias interessantes ali, tá? Vamos ouvi-lo, né? Que ele fala que tem coisa na Congregação Cristã do Brasil que é um desrespeito a Cristo. Que será que ele vai falar amanhã, gente? A gente não vai perder, hein? Que Deus abençoe sua vida. Me despeço do Robson no off aqui. Tchau. Fui. Deus te abençoe.